palavra do Senhor, ela nos ensina que não há autoridade que não tenha sido constituída pelo Senhor. Mas e quando essa autoridade age de maneira errada? Quando essa autoridade ela começa a prejudicar as pessoas que são lideradas por ela? E aí, o que a Bíblia fala sobre isso? Fique com a gente e vamos aprender a respeito desse assunto no nosso devocional desta manhã. Graças a Deus, né? A nossa meditação de hoje está aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo de número 15. Acompanhe aí comigo. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. Provérbios 28, versículo de número 15. Então a Bíblia diz que da mesma maneira que um leão ali furioso, um urso furioso também que está atacando as pessoas, assim é um governo mau que domina então sobre os pobres, sobre as pessoas necessitadas, sobre as pessoas então mais fracas, mais vulneráveis, né? E é interessante que quando a gente muitas vezes lê um versículo como esse na Bíblia, que fala sobre governo, a gente muitas vezes pensa no governo da nação, né? Na pessoa do presidente da República, ou pensamos no governo no sentido estadual, municipal e assim por diante, mas geralmente no sentido que engloba e tudo, no sentido mais federal. Mas geralmente é aquilo que nos vem à mente e pensamos, é verdade, né? Se tivermos um governo mau e aí aqueles que são contra o governo já se posicionam e dizem, é verdade, a gente tem um governo muito mau mesmo, por isso que a gente sofre. Aqueles que são a favor do governo, né, dizem, não, é verdade, quando tinha um governo mau, a gente sofria. Mas a verdade é que quando a Bíblia diz aqui governo, não está só se referindo a isso. Obviamente que também, e por isso precisamos ter sabedoria na hora de votar, por isso precisamos orar pelas nossas autoridades, como a palavra de Deus assim nos manda, para que não tenhamos então um governo mal, mas sim um governo bom. Mas eu penso que mais do que isso, falando num nível mais pessoal, nós precisamos entender que cada um de nós exerce dentro de alguma esfera uma posição então de governo. Por exemplo, a Bíblia fala que o marido, ele é o cabeça da casa, então ele dentro da casa dele ocupa ali uma posição de governo. A esposa, por exemplo, né, com relação aos filhos, ocupa uma posição de governo, poderíamos até dizer os irmãos mais velhos com relação aos irmãos mais novos e assim por diante. Como eu dizia, né? Em alguma esfera aí a gente está numa posição então de governo, de liderança. E é aí que eu penso, nós precisamos ter o temor do Senhor para governar, para liderar, para tomar as decisões da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. Não sendo mal, não sendo aquele que oprime, aquela pessoa ali rigorosa demais, né, em excesso, porque a Bíblia diz que se agimos assim, nós vamos causar tanto mal, tanto estrago, quanto um leão ou um urso feroz que está atacando uma pessoa. E que possamos, por um lado, orar pedindo a Deus que nos dê governantes segundo o coração dele, e por outro lado, quando nós exercemos, seja em que esfera for, uma posição de liderança, nós fazemos isso com temor do Senhor. E eu quero orar por você nesse sentido, em nome de Jesus. Se for possível, feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. É momento de oração. Pai, em Tua presença, meu Deus, nós estamos e te pedimos, ó Pai, abençoe o nosso governo, tanto esfera, meu Deus, federal, estadual, municipal, nas esferas administrativas e assim por diante, Pai, até mesmo na casa, no lar, em todas as áreas da nossa vida, que o Senhor nos dê, Pai, governantes segundo o coração do Senhor. E por outro lado, meu Deus, que o Senhor nos ajude quando nós estamos nessa posição de
governo, para fazermos isso no temor do Senhor, não sendo, Pai, um líder perverso, mau, que busca os seus próprios interesses, mas com aquele coração de servir, de servo do Senhor, em nome de Jesus, e assim abençoarmos, ó Deus, muitas vidas. E Pai, assim oramos em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que você viva essa palavra e assim desfrute da bênção de Deus para você e também para os seus liderados, aqueles que estão sob a sua autoridade, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço, tchau!